noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. E para não dar sono, eu vou ler aos pouquinhos, tá bom? Atos 18. Vocês podem permanecer assentados. Vou ler até o versículo 4. Depois a gente continua a leitura conforme a necessidade, o tempo permitir. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém? Irmãos, ainda nessa segunda viagem missionária de Paulo, nós vimos na semana passada que Paulo pregou em Atenas. Paulo pregou, foi levado ao Areópago, e ali discorreu com os filósofos, chamou a atenção deles, onde havia muitos estoicos, epicureus, haviam sofistas, e Paulo, ele prega a palavra e as pessoas em Atenas procuram ouvir, saber que doutrina é essa. Alguns chegaram a dizer, não, ele prega, quer dizer, esse tagarela, não, ele prega Deus estranhos. E quando levado ao Areópago, ele falou com eles, pregou ali, e começando da religiosidade do povo, Paulo fez uma contextualização ali da sua mensagem, mostrando que aquele Deus, que Deus desconhecido, que eles adoravam sem conhecer, é o Deus que Paulo pregava. Tudo bem, até que Paulo começou a falar de ressurreição. Mas será, quanto a isso a gente ouve outra ocasião, já conversa disso. Mas o fato é que o trabalho deu frutos. Algumas pessoas acreditaram, algumas pessoas creram, algumas pessoas foram acrescidas ao longo dos discípulos. Entre eles, Dionísio, chamado o Areopagita, e Damares. Daí Paulo segue a sua viagem, e parece-nos que sozinho, deixando Timóteo e Silas aí em Atenas, ou na cidade de Filipos, na Macedônia, e vai para Corinto. Ele chega em Corinto. E aí a gente precisa começar a lembrar de algumas coisas. Corinto era uma grande cidade, maior até do que Atenas. Corinto foi onde foi estabelecida uma das maiores igrejas do apóstolo Paulo. Nós temos na nossa Bíblia, temos 2 cartas aos Coríntios, Também uma igreja que, mesmo fervorosa, cheia de dons espirituais, era uma igreja cheia de dificuldades, cheia de problemas. Então, entender um pouquinho o que era a cidade de Corinto nos ajuda também a pensar nas dificuldades daqueles irmãos lá de Corinto, nas dificuldades de Paulo nessa cidade. Primeiro, Corinto é uma cidade importante, como eu falei, uma cidade portuária, uma cidade com grande comércio, uma cidade que competia com Atenas em fama. Inclusive, Atenas é famosa até hoje pelos Jogos Olímpicos, vários jogos místicos na cidade de Corinto. Corinto tinha muitos templos, como também Atenas tinha, e a semelhança de outros cultos pagãos, esses cultos aos deuses, essas celebrações pagãs, eram migradas pelas estações do ano, pela
questão da fertilidade e tinha a questão da prostituição cultural. Havia os prostitutos cultuais, as prostitutas cultuais, que eram sacerdotes, sacerdotisas, e fazia parte do culto pagão a prática sexual. Chega-se a dizer, os comentaristas falam isso, né, mostram isso, que na época de Paulo, nesse período aqui, o templo da deusa Vênus, né, em Corinto, chegou a ter 1000 prostitutas cultuais. Então era uma cidade com muita devassidão, com muita imoralidade. Tanto é que chegou-se a criar o verbo corintianizar, que era praticamente uma ofensa, né? Ou seja, falar que você não agia como Corinto, era dizer que você agia imoral, que você era um prostituto, que você era uma prostituta, que você era a pessoa mais devassa possível. Tamanha era a devassidão de Corinto. E nesse ambiente é que a igreja nasceu. Aí a gente tem duas coisas que a gente pode ressaltar. A primeira delas é que não existe lugar cercado pela filosofia, pelo conhecimento, que o evangelho não há dentro, como Atenas e Corinto. Não existe lugar cercado, fechado, cativo pela imoralidade, pela promiscuidade, que o evangelho não possa entrar. Deus é o Deus que abre portas. O evangelho derruba barreiras. Ou como disse o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do gentio. Paulo entendia, Paulo via o evangelho como o poder de Deus. A palavra poder ali é dinamis, é de dinamite, explode, acaba com toda a barreira. Então, sim, o evangelho adentrou-se e firmou raízes numa cidade como Corinto, ela pode entrar em outras cidades da nossa época, da nossa geração. Não há lugar onde o evangelho não possa entrar. A segunda coisa que a gente tem em relação a Corinto é que havia ali muitos problemas na igreja de Corinto, né? Não era a questão do ciúme, da inveja. Logo no começo, Paulo diz que eles falavam assim: ó, uns dizem eu sou de Cristo, outros eu sou de Paulo, Céfas, de Paulo, né? E Paulo diz: olha, não está Cristo dividido, Cristo não está assim dividido. Então, quem é Paulo, quem é Apolo, ninguém. São servos pelos quais vieram a crer. Ele se esvazia de todo o ego. Porque nesse ambiente criado aí pelos filósofos, as pessoas se orgulhavam: olha, eu fui discípulo do grande Paulo. E eu falava assim: não, eu fui discípulo do grande Céfas, eu fui discípulo do Apolo. E aí cada um se arvorava melhor do que o outro, porque tinha contato com esses grandes nomes, né? Talvez hoje até tenha sido um restício disso ainda, né? Não, eu fui pastoreado por reverendo fulano de tal, então eu sou mais do que você, né? Então, isso não existe, não tem essa necessidade, né? Nós todos somos de Cristo. Outra questão é em relação à moral, né? Era uma igreja que tinha dificuldade com os dons, a questão da moralidade. Tamanha de moralidade, e aí é difícil da gente imaginar. Ele fala assim: que haja entre vós aquele que possua a mulher do próprio pai. E aí Paulo diz uma coisa que realmente a gente fica estarrecido, coisa que dentro dos gentios se faz, se ouve, né? Então, o mais devassa que fosse a sociedade, isso ainda era comum, não, mas dentro da igreja estava acontecendo. Então, o
evangelho não encontra, não para, melhor dizendo, diante de barreiras. Outra coisa desses 4 versículos que é bom a gente destacar é posso chamar da versatilidade de Paulo, né? da capacidade de Paulo. Paulo, por diversas vezes, nós já estudamos aqui algumas epístolas, isso é reiterado em várias das suas epístolas. Uma questão que Paulo, ele era um fazedor de tendas, ele era um artífice do couro. Para os judeus, o trabalho era louvado, o trabalho era glorificado. Os judeus diziam assim: olha, quem não ensina o seu filho um ofício, o ensina a roubar. Então o judeu tinha essa ideia. Para os rabinos, ele falou assim: olha, não só a lei, mas a lei junto com o ofício mundano, ou seja, o ofício secular. A lei sozinha ela vai fracassar, mas a lei junto com o ofício secular, mundano, vai afastar a mente do homem do pecado. O rabino, ele tinha algumas vantagens, alguns privilégios, era um posto de destaque, mas ele, via de regra, não recebia. Então o rabino, ele também tinha a sua profissão. E Paulo tinha a sua profissão. De maneira que quando a coisa apertava, porque o ideal era se dedicar só à obra. Mas nem sempre isso era possível. Aqui em Corinto parece que ele está sozinho, né? Não tem ninguém. Parece que falta recurso. E quando falta recurso, né? Dinheiro é algo altamente espiritual, né? Quando falta recurso, ele fica triste, fica deprimido. Paulo estava numa situação angustiante. O que ele fez? Se juntou com 2 outros cristãos, Áquila e Priscila, e diz o texto que eles eram também fazedores de tendas, tinham essa profissão. Então Paulo se sustenta. Das de cartas que nós estudamos, por diversas vezes Paulo fala assim: ó, eu não fui pesado, essas mãos foram suficientes para mim e para que estavam comigo. E falando da epístola de Paulo a Filemão, né? Isso é curta, dá para você ler rapidinho. Ele fala de Onésimo, ele fala assim: Paulo pede para receber Onésimo como a ele mesmo, um escravo filhão, recebe para mim mesmo, né? Não como escravo, mas como irmão. E se algum dano te fez, né? Se te deve alguma coisa, diz, ó, eu te restituirei, eu pago, né? De próprio punho. Então, quando você diz, se o problema de dinheiro, eu pago, né? Paulo tinha os seus recursos advindos, especialmente do seu trabalho, também das ofertas da igreja, tinha o seu trabalho. Então, o trabalho é importante. Essa é o fazedor de tendas, né? O artesão de couro, como dizem as pessoas, que seria algo mais amplo. Primeiro, era um ofício importante. Os judeus normalmente aprendiam o que o pai fazia, né? Mas como Jesus, que aprendeu a ser carpinteiro. Só que tem ofícios, irmãos, que é fácil você se mudar de lugar, não é? O que Paulo precisava, assim, grosso modo, para exercer seu ofício? Ele precisava de uma tesoura e agulha, né? Um couro, a linha, ele comprava onde estivesse. Então, onde ele chegasse, ele podia exercer o seu ofício. E a gente fala assim, fazedor de tendas. Assim como quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de campo, estou procurando que a palavra é melhor, não estou encontrando. Então, você abrir o seu negócio, né? Abrir uma empresa, você vê a lei como está o mercado, a procura que tem, se as pessoas estão procurando aquilo. Você podia pensar assim, precisa tenda aqui para campo, né? Então, só as pessoas que vão acampar que vão procurar. Naquele tempo,
a procura era bem maior. Por quê? As pessoas usavam mais no dia a dia e nas viagens. Quando você é de um lugar para outro, as viagens eram longas, às vezes eram caravanas, nem sempre dava para ser feita num dia só, nem sempre havia hospedaria, não havia essa facilidade como há hoje. Então, quando as pessoas faziam viagens longas, elas tinham que montar suas tendas. Então, praticamente todo mundo que de alguma forma viajasse, tinha que ter a sua tenda. Essa tenda, além da fabricação, tinha que ser reparada. Então, esse junta Priscila e Áquila, cristãos vindo da Itália. O texto diz claro, né? Porque eles foram, porque Cláudio, o imperador romano, havia expulsado todos os judeus da de Roma. Né? Isso é bom a gente ver no texto, por quê? Por diversas vezes, eu falo aqui, está estudando Mateus, pegando sobre Mateus aos domingos, as meditações, os sermões, e começamos aí com a genealogia. E logo na genealogia a gente vê algo fundamentado, quer dizer, Jesus é um personagem da história. Ele tem uma família, tem uma linhagem, tem uma ascendência. Ele nasceu nos dias de César Augusto, convocou o censo, então tem a sua ascendência, tem a datação, tem o lugar, de Nazaré, teve para Belém. Então, não é igual um conto de fadas, que em certo lugar, numa época, houve um grande rei. As coisas são bem situadas. Esse texto mostra mais uma vez isso. Por que Priscila e Áquila estavam ali em Corinto? Por quê? Porque em Roma, eles vieram para a Itália, Cláudio, por volta do ano 49 depois de Cristo, o estudo dá conta disso, ele expulsou os cristãos ali. Há um pseudônimo, um historiador, ele fala que, escrevendo sobre os Césares, os 12 Césares de Roma, ele diz que havia tumulto por causa de um certo Crestus. Possivelmente é porque ele não sabe falar, não sabia falar hebraico, então esses tumultos eram por causa de Cristo. O judaísmo, porque eles são judeus. No começo, Roma entendia que, a gente vai ver isso aqui no texto com Gário, Roma entendia que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Os judeus não, os judeus já sabiam que aquilo ali era completamente diferente, mesmo sendo de origem judaica, era o fim do judaísmo, na verdade. Jesus era o fim do judaísmo, como o judaísmo era conhecido. Porque agora não teria mais sacrifício, o Messias já veio. Era essa a mensagem do cristianismo. E aí os judeus tinham confusão. E por que tinha confusão? A gente já viu isso aqui com Pedro, com João, com Paulo, com Silas, com Paulo e Barnabé. Porque onde eles chegavam, iam na sinagoga. Pregavam na sinagoga. Quando eles pregavam algo que era estranho aos judeus, o que havia? Confusão, eles eram expulsos, queriam bater nele, levavam as autoridades. Então havia um tumulto entre os judeus. Quem está olhando de fora, o tumulto não é com os cristãos, o tumulto é entre os judeus, veio lá da sinagoga. Então Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. E aqui chega Priscila e Áquila. Então Paulo, sem recursos, está trabalhando, está fazendo tendas e está se dedicando a ir na sinagoga tão somente aos sábados. Quer dizer, durante a semana ele faz tenda e no sábado ele argumenta com os judeus. É o que a gente vê aí no último versículo lido. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, alguns visitantes tementes a Deus. A sinagoga tinha uma prática interessante, que todo rabino, por isso que Paulo ia na sinagoga.
todo rabino que estava visitando a sinagoga, ele recebia, era franqueado o uso da palavra. Era perguntado para o chefe da sinagoga: você tem alguma palavra de consolo, de conforto para trazer para nós? E Paulo aproveitava essa oportunidade de ensinar. Mas vamos continuar aqui a leitura, do versículo 5 em diante. Aqui até o versículo 4 a gente viu que, quando necessário, Paulo trabalhava com as próprias mãos e pregava nas sinagogas aos sábados. Mas agora chega Silas e Timóteo. Diz assim o texto: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, o Messias de Jesus, ungido é Jesus. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou livre, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era tenente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo estava fazendo tendas, e aí o texto diz que ele escorria todos os sábados. Mas quando chega Silas e Timóteo, ele escorre todos os dias, possivelmente porque ele não precisava mais fazer tendas. É bem provável que Silas e Timóteo houvessem trazido uma oferta generosa da igreja de Filipos, na Macedônia, que amava muito o apóstolo Paulo, e aí ele pode se dedicar integralmente. E ele mostrava que Jesus era Cristo, era o Messias. Essa é a essência da nossa fé, essa é a palavra que a gente tem que pregar. Por vezes a gente discursa muito, a gente dá muita volta e esquece de falar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. E Paulo falava isso, porque quando Paulo estivesse discorrendo o solo das Escrituras, tudo bem, os judeus estariam amando. Mas quando ele falava: olha, a profecia se cumpriu em Jesus, é que a coisa ficava feia, tomava outro rumo. E eles começam a blasfemar de Paulo, blasfemar contra Deus, começam a recusar a mensagem. E aqui, parece-nos que Paulo perde a paciência. Paulo se irrita, Paulo sacode as suas vestes, seu casaco, e dá uma palavra para ele: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Parece até se não uma oração, pelo menos uma palavra de imprecação, né? Se você é um crente, às vezes, você pode falar uma palavra mais dura também. Paulo chegou: olha, sobre vocês, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu vou para os gentios. Interessante é que essa não foi a única vez que é dito isso. Você já estudaram, você já pode, mas eu já ouvi esse negócio que eu vou para os gentios, vou para os gentios, vou para os gentios. Ir para os gentios, irmãos, não quer dizer que não se prega mais na sinagoga, mesmo porque era uma grande estratégia missionária pregar nas sinagogas. Um pouco mais à frente, lá quando ele chega em Éfeso, ele vai para onde? De novo, para a sinagoga. Ele vai pregar na sinagoga e muitos creem. Então, a sinagoga, enquanto não houve essa divisão
né, entre o judaísmo e o cristianismo de forma mais aberta, Roma pela história reconheceu isso. O cristianismo passou a ser perseguido como uma religião distinta do judaísmo por volta do ano 60 com o imperador Nero. Até então, para os romanos, judeus o cristianismo não aceita dentro do judaísmo. Tanto é que quando Paulo é arguído, então assim, que é da seita dos nazarenos, né? Tem muito ouvido falar dessa seita, dessa doutrina dentro do judaísmo. Tício, ele sai, houve um homem que crê, Tício, justo, um homem temente a Deus. O que é um temente? É aquele que é um gentio, ama o judaísmo, é simpatizante do judaísmo, mas ainda não se circuncidou, não se tornou um prosélito. Porque se houvesse circuncidado, era um prosélito. Aí, esse Tício justo, ele oferece a sua casa para Paulo, não para Paulo morar. Parece que ele morava já, com Priscila e Áquila, mas para ser um ponto de pregação, uma igreja, um lugar de reunião. E olha o dado interessante, na casa que era contígua à sinagoga, ali do ladinho, né, colada na sinagoga. Aí você fala, parece que é para provocar mesmo, né? Paulo ele sai da sinagoga, mas ele prega do lado da sinagoga. E ali Paulo vai expor a palavra. E sempre, irmãos, há um resultado. Mesmo que os judeus blasfemassem, mesmo que as pessoas não acreditassem. O texto diz aqui que Crispo, o principal da sinagoga, creu. Cristo, o principal da sinagoga, creu. Ele e toda a sua casa. Olha aí a dor de cabeça para os judeus. A gente está aqui querendo expulsar esse homem. A gente está aqui falando que ele não presta. A gente está aqui mandando ele embora. E aí o principal da sinagoga vai e se converte. Ele e a sua família. Que dor de cabeça. Mesmo com as ameaças, Deus, ele fala, e Paulo tinha sido ameaçado muitas vezes, muitas vezes, mas em Corinto deve ter acontecido algo que deve ter abalado Paulo. A gente não sabe, não está pelo menos aqui no texto, a gente não sabe, mas por que eu estou dizendo que deve ter acontecido algo que abalou Paulo? Talvez a solidão no início do seu período ali, né, sozinho, depois é que chegou Silas e Timóteo, talvez a dupla jornada que o estressou, a dureza com que vai chamar do nome de Jesus, né, os judeus, a forma como ele tratado. O fato é que ele parece que perde a paciência, sacode o pó, não que isso tivesse uma coisa errada em si. Jesus falou isso, né? Quando você pregar e as pessoas não acreditarem, sacode até o pó das suas sandálias, né? E vai embora para outro lugar. Ou, de outra forma, não dê do que é santo aos porcos, não lance pérola aos porcos. Mas ele ouve de Deus, deve ter temido alguma coisa muito séria, porque ele tem uma visão. Deus fala para ele assim. Paulo, durante a noite, teve uma visão em que o Senhor lhe dissera: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém poderá fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ele ficou ali com eles durante 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Acho que mais que isso, só em Éfeso que Paulo ficou 3 anos. Mas não era comum Paulo ficar tanto tempo num lugar. Ele permaneceu ali 1 ano e meio ainda pregando o Evangelho. Então o que a gente tem aqui, irmãos? A palavra de Isaías, ela vai e não volta vazia. A palavra, ela pode cair em alguns tipos de solo,
pode cair no meio do caminho, vem as árvores do céu e come, pode cair no meio dos espinhos que a sufocam, pode cair no terreno pedregoso e não consegue crescer, que não tem raiz. E sempre tem uma palavra que cai num solo fértil, um coração que aceita. E aqui em Corinto a gente vê isso. Por quê? Porque a maioria do chamava, alguns creram, e dentre eles Tício justo, que ofereceu a sua casa contigo à sinagoga para Paulo ensinar. Talvez tenha sido a primeira sede da igreja presbiteriana lá em Corinto, quer dizer, da igreja primitiva lá em Corinto, né? Possivelmente a primeira sede, nem local de reunião da igreja cristã em Corinto tenha sido a casa desse Tício justo. E ainda mais, atinge o coração daquele que talvez no imaginário popular fosse inalcançável, fosse aquele que estava do outro lado, lá, o defensor da suposta ortodoxia judaica, o principal da sinagoga. Ele crê, ele acredita, ele se torna irmão, junto com toda a sua família. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, Jesus disse a gente orar, por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem, falar da palavra. Aquele que nos persegue pode vir a ser um pregador do Evangelho, talvez o maior deles. Paulo é um exemplo disso, de um grande perseguidor, tornou-se um perseguido, um pregador da palavra. Se Deus fez isso na vida de Paulo, fez na vida de outras pessoas. Esse principal da sinagoga, Cristo, a gente não ouve muito dele, mas com certeza o chefe da sinagoga era alguém muito influente, como principal mesmo da sinagoga, alguém muito influente. E aí ele se converte e certamente prega o Evangelho. Deus pode atingir todos os corações. Tem uma frase, fugindo agora o autor dela, eu já citei um dos meus bons dias, assim, eu acabo com o meu inimigo, mas não sei, eu acabo com o meu inimigo quando eu transformo no meu amigo. Bonito, né? Eu acabo com o meu amigo, eu extermino o meu inimigo, tornando meu amigo. Mas eu matei o inimigo, não matei fisicamente, mas acabei com ele, porque ele deixou de ser inimigo e passou a ser amigo. Que é forma melhor de acabar, de exterminar com o perseguidor do Evangelho, do que ele se tornou cristão? Você acabou com o perseguidor, o ser humano está lá, mas você acabou com o perseguidor e ganhou um pregador do Evangelho. Aconteceu com Paulo, aconteceu aqui com Cristo. Vamos continuar aqui a leitura, avançar mais um pouquinho. O relógio está parado, deixa eu ver. Está parado, nós estamos no nosso tempo. Eu falei que a cidade de Corinto é uma cidade importante, era a principal província da Gaia, e como principal província tinha um procurador romano, um procônsul romano. E aqui vai falar sobre esse procônsul, que era Galho. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por meio contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-nos. Mas, se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia,
não se incomodava com essas coisas. O versículo, a palavra que normalmente se lembra, aqueles que leram o livro de Atos, parece que fica gravado desse trecho aqui, é exatamente essa última parte, né? Galho não se incomodava com essas coisas. E aí faz-se um juízo temerário e equivocado de Galho. Galho era o procurador romano. Galho era um homem justo. Galho era um homem íntegro. Galho era o irmão do filósofo histórico Sêneca. Certa vez Sêneca diz que ninguém é tão doce, ninguém é tão doce com alguém como Galho é com todos. Ninguém é tão doce com alguém como Galho é com todos. Então Galho tinha essa fama de ser alguém cortês, alguém de bom senso. Ele era procônsul aqui. E os judeus, talvez, querendo, está chegando agora, vamos já pressionar. Fizeram ali um tumulto deles, como era a praxe. A gente já viu eles indo de cidade em cidade perseguindo Paulo. Aqueles são aqui de Corinto mesmo. Mas a gente vê a inveja que eles têm. Então eles arrumam o povo, amutinam o povo e levam lá para Galho julgar o caso. Esses homens aqui, são judeus, eles estão ensinando a adorar o nosso Deus de uma maneira contrária à lei. E aí o que Galho fala? Os judeus. Se fosse um assunto de maior gravidade, se o negócio fosse sério mesmo, eu estou preocupado com essas coisas, se o negócio fosse sério mesmo, um crime, eu ouviria vocês, seria justo eu ouvir julgar, mas é coisa da vossa lei, é briga de vocês aí, ó. Eu não quero me meter nessas coisas, eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou, mandou as pessoas que estavam ali, né, expulsarem do tribunal. Bem, o símbolo da justiça, né, ela aparece com a balança, com os olhos como? Vendados. Não vai dizer que a justiça ela é cega, né? Mas parece que em alguns lugares, né, no Brasil também, parece que ela levanta assim uma ventinha, né, para dar uma olhada, né? O que quer dizer que a justiça é cega? Ela é imparcial, ela vê a lei, fala assim, vamos analisar os fatos, vamos analisar as provas, né? E não levantar um pouquinho assim para ver quem é. Então, se for fulano, a justiça é mais severa. Se for do meu time, está tudo tranquilo. Galho é um exemplo aqui de um juiz imparcial. Senão eu estou aqui para julgar essas coisas. Aí quando fala que Galho não se importava com essas coisas, é que Galho não deixava se influenciar. Galho não se deixava influenciar. E se você observar bem o texto, a intenção é que pegaram um crente e bateram, espancaram o crente na frente do tribunal. Foi isso? Foi o contrário. Foi o contrário. Pegaram, foi um judeu. Pegaram lá, foi um membro da sinagoga. Deve ser o novo principal, né? Porque o outro já se converteu, né? Pegaram o sucessor. O principal era Cristo, lá em cima, né? Aqui, ele se converteu, deve ter surgido o outro aqui, né? Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Quer dizer, parece que o povo ali, você está vendo que furaram o cemitério a gente, espancaram em frente do Galho? Não, se incomodavam com isso. Essa que é uma mensagem importante, durante um bom tempo, só realmente depois de Nero, é que o cristianismo começou a ter problema com Roma. Até então, a posição do poderio de Roma, em termos de liberdade, né, ajudava o cristão em muitas coisas, né, na segurança, para as estradas, na questão de não poder acontecer, ninguém podia ser sentenciado à morte sem autorização de Roma. Então havia algumas coisas que resguardavam as pessoas. Quanto mais longe da capital, mais difícil é dessas leis serem observadas. Mas nas principais cidades, quando tinha um procônsul, a lei era mais observada. Tanto é que, com toda a hostilidade, Paulo fica ali mais um ano e meio. Depois retorna à cidade,
a igreja é plantada em Corinto. Então, um exemplo de que a justiça deveria ser como a justiça age de maneira imparcial. Não importa se é judeu, não importa se é cristão, não quero saber. Eu sei que isso aqui não é da minha alçada, né? Eu não estou aqui para julgar isso. E eu não vou julgar isso. Porque em alguns outros textos, a gente vê sobretudo com Herodes, que ele mandava açoitar, mandou prender Pedro, lembra que Pedro foi solto lá no apagar das luzes, com 2 soldados de cada lado, 2 lá de fora. Herodes tinha matado Tiago, e como ele viu que isso agradou os judeus, ele prendeu Pedro e ia matá-lo depois da Páscoa. O texto não diz que Herodes prendeu Pedro e iria sentenciá-lo porque considerava que ele era um criminoso. Não é isso. Ele mandou fazer isso porque agradava aos judeus. É uma prova de uma parcialidade do julgamento. E aqui com Galho foi algo bem diferente. Irmãos, na próxima ocasião, a gente lê a partir do versículo 18, embora não tendo acabado o capítulo 18, a gente terminou aqui uma divisão muito boa. Porque a partir do versículo 18, a gente tem o final da segunda viagem missionária de Paulo e o início da sua terceira viagem missionária, ali no versículo de número 20.